Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez damos início a uma escola bíblica, a escola bíblica do Santo Sábado do Senhor. E nós convidamos você neste momento a compartilhar esse link para as pessoas que são suas amigas, os irmãos da igreja, para quem você achar que é importante, envie esse link para que mais pessoas acessem esse estudo de lição bíblica. Hoje nós iremos ministrar a lição de número 4, nós vamos falar da palavra do Senhor com alegria. E eu quero neste momento orar, pedir a bênção de Deus para a tua vida. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, rogamos que a tua graça alcance nossos irmãos e que este estudo de lição possa alcançar, Senhor, vidas e vidas, para que elas possam ser edificadas e assim, Senhor, aceitar a Ti como único e suficiente Salvador e permanecer firme nesse caminho, o caminho da vida eterna. Ajude-nos nessa ministração, ajude-nos, Senhor, edificando nossos corações e vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, todos nós sabemos que a missão da escola bíblica é transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. E após então citar a nossa missão, nós queremos dizer para você que o estudo da nossa lição de hoje é Cristo e as cidades. E é o que nós vamos falar nesse momento, né? Cristo e as cidades. Assim sendo, o objetivo da lição de hoje é mostrar que Jesus, durante o seu ministério, se fez presente nas cidades de maneira transformadora. Jesus esteve nas cidades de maneira transformadora durante o tempo do seu ministério. O texto básico é de Mateus 9 e versículo 35, que diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos e minhas irmãs, inúmeras cidades brasileiras viveram durante alguns momentos da pandemia do coronavírus. Esse período viveu um momento de ausência humana. Literalmente ficamos com espaços vazios. Os noticiários revelaram que inúmeros benefícios foram contidos por essa ausência, mas também muitos prejuízos. Falando dos benefícios, os maiores foram em relação à redução significativa de poluição, de violência, do trânsito, também de acidentes, das pichações, dos assassinatos, ou seja, caíram muitos nessa linha. Mas, em compensação, muitos malefícios, muitas brigas e contendas, discussões. Ou seja, a população na área urbana, ela tem seus comportamentos diversificados. Porém, ao contrário da presença humana, nós vamos ver aí que ao contrário da presença humana, que traz consigo muitos problemas, isso falando aqui na nossa introdução, apesar da presença humana que traz consigo muitos problemas, Jesus, ele trouxe e traz muitos benefícios às pessoas que moram nas cidades. Ele fez isso onde ele passou, nas cidades que ele passou. A sua presença nunca foi de prejudicar, mas sim de auxiliar as pessoas nas cidades e também nos campos. Meus companheiros, meus irmãos e irmãs, partindo aqui para o primeiro tópico da nossa lição bíblica, nós vamos falar aqui em aprender que Jesus se fez presente nas cidades, se faz presente em nossa vida, e a presença de Jesus é uma presença incansável. O ministério de Jesus é um ministério de movimentos. A palavra do Senhor em Mateus 9,35 diz que percorria Jesus todas as cidades,
todos os povoados. Esse não é um primeiro discurso de Jesus somente na Galileia, de maneira alguma. E talvez podemos entender que esse discurso é o segundo discurso de Jesus, quando você vai ler em Mateus 9:35. Diz que nessa época havia cerca de 200 cidades e povoados na Galileia. Jesus não se intimida com esse número, de maneira alguma. Jesus, ele vai para as cidades de maneira poderosa e com autoridade. Nunca houve um pregador urbano tão incansável quanto o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não é sedentário, nem é preguiçoso, não. Ele não fica na cama, não fica em casa, não fica trancado dentro de 4 paredes. Ele põe-se em pé sobre aquelas cidades, ele abre o portão de sua casa, abre as portas e sai para dentro das cidades. Ele não fica dentro de casa, não, ele vai para a sua jornada. Ele pega aquelas estradas empoeiradas, aquelas estradas longas, mas ele vai para as cidades para pregar o evangelho. As regiões da Galileia era uma região muito difícil de caminhar, porém Jesus, ele se dispõe sem resmungo, sem maldizer, mas simplesmente visando levar uma palavra de salvação àquelas pessoas, aos moradores daquela cidade, da região da Galileia, porque a presença de Jesus é uma presença incansável. Ele não fica em casa, ele sai para anunciar a palavra. Não deixa nada para metade, nem parado no meio do caminho. Não, Jesus vai até o fim. As cidades precisavam ser alcançadas e Jesus sabia disso. Então a presença dele é uma presença incansável. E fica esse ensinamento para todos nós. Nós estamos morando em uma cidade grande e precisamos ser incansável em sair e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ainda falando desse tema, que é o tema da nossa lição, Cristo e as cidades, nós vamos entender que Jesus Cristo nas cidades tem a sua presença, uma presença inclusivista. Ele inclui as pessoas. Assim, nós vamos aprender na palavra do nosso grande Deus. Bom, nós quando lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, vamos entender que assim que o diabo deixa de tentar Jesus, Jesus deixa o deserto. Ele não é como o seu primo, João Batista, que vive no deserto. Ele simplesmente vai às cidades. Ele troca o deserto pelas cidades. O texto bíblico da palavra do Senhor em Mateus 9:35 diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados no interior montanhoso da Galileia. O ministério de Jesus é um ministério urbano. Ele não faz acepção de cidades nem de povoados, pois entra em todas as cidades e entra em todas as casas, porque Jesus é para as cidades, mas também é para os moradores, para as suas famílias. Ele é tudo em todos. Graças a Deus. O que Jesus é, ele é presente indiscriminadamente na vida de todas as pessoas, não só na vida de algumas, mas de todas as pessoas. O pão, a água, o amor, a paz, a luz de Jesus, ou seja, ele é para todos. Como nós lemos a palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, versículo 11, lá diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O ministério de Jesus nas cidades é inclusivista, abraça a todos sem preconceitos. Ou seja, Jesus chega nas cidades e ele é o pão para aquela cidade, o amor para aquela cidade, a paz para aquela cidade, a luz para aquela cidade. E fica a mensagem para nós que temos que levar a todas as pessoas esse Jesus que tem uma presença inclusivista, que nós incluamos no nosso meio de relacionamento todas as pessoas, levando paz, amor, levando alegria, levando luz, a luz do evangelho. A presença de Jesus na cidade, no nosso terceiro tópico agora, nós vamos ver que é uma presença
observadora. O Evangelho registra que Jesus, em suas mudanças pelas cidades e povoados do interior montanhoso da Galileia, ele observou atentamente o sofrimento de todas as pessoas. Ele andava por aqueles lugares observando o que cada pessoa precisava para estar bem, tanto na família quanto na questão de saúde, na sua vida cotidiana. Veja o que diz o versículo 36 de Mateus 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. E Jesus, nós sabemos que ele é o sumo pastor, ele deu atenção àquelas pessoas, àquela multidão, como um pastor que cuida de suas ovelhas. É óbvio que o ambiente urbano da época de Jesus não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje. O ambiente urbano que vivemos agora é bem mais favorável se formos analisar os dias de Jesus, pensando na tecnologia e no transporte. Mas, porém, Jesus, de forma observadora, analisa que aquelas pessoas precisam de socorro. E deve ser assim o nosso comportamento. Quando nós lemos a palavra do nosso grande Deus, nós vamos entender que Jesus Cristo, ele olha para aquele povo e vê um povo precisando de luz. A maioria das pessoas que estavam naquelas cidades estavam como pessoas que não enxergam. E Jesus, então, ele desce aquele ambiente onde as pessoas estão cegas espiritualmente e leva a luz para elas. Jesus, ele nasceu, cresceu, viveu no meio daquele povo, viveu e serviu aquelas cidades. Ele morreu naquelas cidades, mas Jesus não era uma pessoa sem visão. Ele enxergava as necessidades daquelas pessoas. Ele via, ele vê e ele continua olhando para os sofrimentos das pessoas que vivem em todos os cantos e quer que a sua igreja olhe para isso. Olhemos para as pessoas que estão à nossa volta, nas cidades e nos campos, e lembremos que do mesmo jeito que Jesus, do mesmo modo que Jesus olhou e viu aquela multidão exaustas, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para olhar para as pessoas e socorrê-las como se fosse o próprio Cristo, pois esse é o ministério da igreja. Diz o texto, vendo ele, aí nós podemos colocar que a igreja deve ver as pessoas com o olhar de Jesus. Em seu ministério, Jesus não ignorava o sofrimento das pessoas, como muitos de nós cristãos fazemos hoje. Precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Em quarto, nós vamos analisar que Jesus Cristo tem a sua presença de forma compassiva. Além de ver as multidões, Jesus se sensibilizava com o sofrimento delas. Olha o que diz o texto. Ele viu a multidão, ele olhou para aquelas pessoas com compaixão. O versículo 36 do capítulo 9 diz isso. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que Jesus se compadeceu. Isto é, ele padeceu profundamente, porque aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Ou seja, ele se compadeceu, ele olhou, ele se apaixonou por aquelas pessoas. A missão urbana de Jesus era marcada pela compaixão. E essa deve ser a missão da igreja. Com Jesus é assim. O sentir antecede o fazer. Deve ser como a igreja deve ser assim. Nós temos que sentir antes de fazer como Jesus. Antes de fazer qualquer coisa em favor da multidão, das multidões urbanas, antes de curá-las, antes de ensiná-las, livrá-las e de salvá-las, Jesus sofreu por elas. Jesus se compadeceu por elas. Se uma ovelha está no fundo do poço, Jesus não joga a corda simplesmente. Ele desce até aquela ovelha e ele sente aquela ovelha, o que aquela ovelha está sentindo e socorre aquela ovelha. Depois disso ele deixa o poço com a ovelha nos ombros. E assim deve ser a igreja. Nós podemos sentir a necessidade das pessoas, estender as mãos para as pessoas e salvar essas pessoas. Essa é a nossa missão urbana. Cristo nas cidades é isso, é a igreja nas cidades. E em quinto lugar,
nós vamos entender que a presença de Jesus é uma presença intercessora. Ou seja, a reação esperada de alguém que viu o que Jesus viu, as multidões aflitas, as multidões exaustas, é ter compaixão delas e se dirigir a elas em ato de serviço. Essa é a missão da igreja, se dirigir às pessoas para servir as pessoas. Essa foi a reação de Jesus quando viu aquela multidão aflita, aquelas pessoas aflitas precisando de socorro. Veja o que diz o texto quando se fala nesse sentido de intercessão. O primeiro serviço de Jesus, diz o texto no versículo 38, e então se dirigiu aos seus discípulos e disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Essa é a missão da igreja, rogar a Deus que nos ajude e envie mais missionários. Havia muito trabalho a ser feito, muito bem a ser realizado naqueles dias, como nos dias de hoje. Mas faltavam mão de obra, faltavam pessoas para fazer o trabalho. Olha o que diz o texto: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A intercessão que Jesus ensina a igreja a fazer é para que Deus aumente o número de pessoas dispostas a pregar em seu ministério, a pregar no reino, o número de pessoas dispostas a empregar também sua vida, a empregar o seu dinheiro, a pregar a palavra de forma indo, orando e contribuindo, empregar seu tempo, seu talento, seus dons, abençoar as multidões das cidades com as bênçãos do reino de Deus. Assim, a missão urbana deve ser marcada pela intercessão. Rogue ao Senhor da seara que mande mais obreiros, mais pessoas, que se preocupe com outras pessoas, pessoas que empreguem seu tempo, seu dinheiro, suas questões financeiras, empregue os seus talentos, os seus dons, pessoas que se preocupem com outras. Ou seja, a presença de Jesus, a intercessora, através da igreja, através de nós. Aí, meus queridos, falando em último sobre a presença de Jesus na cidade, nós sabemos que a presença de Jesus na cidade é uma presença libertadora. Essa deve ser a missão da igreja também, uma presença libertadora, porque a igreja representa Cristo. A intercessão, como é dito, como já falamos, uma intercessão libertadora, é o primeiro ato de Jesus. É o primeiro ato de Jesus pelas multidões urbanas, mas não é o único ato. Enquanto Deus não envia mais trabalhadores, Jesus usa aqueles que estão do lado dele, como usou os apóstolos. Ele quer usar a igreja hoje. Veja o que diz o texto de Mateus 10, e versículo 1 e 5. Enquanto Jesus falava com os seus discípulos, ele citou: tendo chamado os seus 12 discípulos, os mesmos que participaram da intercessão, diz o texto: deu-lhe autoridade a este e enviou-lhes para a cidade. Jesus, ele chama as pessoas que estão com ele, as pessoas que estão dispostas e enviam. Nós rogamos para que o Senhor mande mais obreiros, mas se não tem obreiros, vamos orar para que o Senhor capacite os que tem e dê a eles autoridades e eles sejam enviados às pessoas pregando o evangelho. Jesus não podia fazer isso sozinho, por isso chamou os apóstolos. Todas as obras que fazia em todas as cidades, ele chamou os apóstolos para isso e enviou também, como hoje envia a igreja. Jesus, ele dá poder aos apóstolos para pregar o reino de Deus, e diz o texto que os apóstolos pregavam e diziam: é chegado o reino de Deus. E eles iam e curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos, purificavam os leprosos, e expulsava os demônios daquelas pessoas. E o detalhe, os discípulos faziam tudo isso em nome de Jesus, sem cobrar nada, porque é um serviço onde os discípulos sentiam a necessidade das pessoas e pregavam em nome de Jesus. O poder de Jesus estava tão presente nos 12 apóstolos, como que eles saíam, era como se fosse o próprio Cristo saindo para pregar o evangelho. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus queridos irmãos, Cristo hoje quer libertar as pessoas através da igreja. Ele estava presente na cidade, libertando integralmente aquelas pessoas das opressões. A missão urbana tem como característica a libertação dos oprimidos de todas as formas
do poder do inimigo, libertar essas pessoas pelo poder de Jesus Cristo, libertá-las das garras do inimigo. Como vimos nesta posição da lição bíblica, nessa exposição que acabamos de dizer, o Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente na cidade de maneira incansável, de maneira inclusiva, observadora, de maneira compassiva, intercessora e libertadora. Nós vamos agora falar sobre o tempo de agir, porque até agora nós refletimos sobre Jesus Cristo estar presente através da igreja, de forma incansável, inclusivista, observadora, compassiva, intercessora e libertadora. Mas e aí? Qual é a missão da igreja? A igreja tem que agir. Então eu digo, meu querido irmão e irmã, abra os olhos para perceber os necessitados de sua cidade. Existem muitas pessoas necessitadas em sua cidade. Ao conduzir-se pelas cidades, Jesus não se deixava conduzir pelas posturas, ou seja, Ele não deixava se conduzir pelas suas pautas, pelas suas agendas e pelos seus valores. Não, Jesus não são as cidades que dizem onde e quando Ele deveria estar. Para Jesus não é a cidade que dita a sua regra. Para Jesus, quando Ele sai para a cidade, Ele vai fazer a obra de maneira específica a quem aparecer à sua frente. Ele não deixa que as cidades ditem o seu jeito de ser, de viver, não, e sobretudo o seu jeito de ver, não. Ele tem o seu próprio jeito de ver a cidade, de viver na cidade e de estar com aquelas pessoas. Os olhos de Jesus são livres para ver o que e quem Ele quiser. Se você deixar a sua cidade influenciar o seu olhar, não verá o que Jesus viu e o que Jesus vê. As multidões aflitas e as multidões exaltas. Não deixe que a cidade influencie você, para que você não fique cego, para que você possa olhar com o olhar de Jesus, para que você veja as multidões como Cristo viu. E se não forem vistas, nada mudará. Temos que ver as multidões. Se você não as vir, você não sofrerá com elas, você não clamará por elas, não agirá por elas. O olhar de Jesus transforma, é um olhar transformador. Tanto quem olha quanto quem é olhado é transformado. Olhe devagar, enxergue as pessoas da sua cidade, enxergue suas carências, enxergue suas necessidades. Esta é a missão da igreja, uma missão urbana. Se Cristo está na cidade, Ele está através da igreja. Queridos, finalizando, nós vamos para o item 2 dessa conclusão do tempo de agir, dizendo que nós precisamos abrir nossa boca para clamar pelos necessitados da sua cidade. Então, abre a boca para clamar pelos necessitados da sua cidade. Há quem se negue a ver quem lhe está diante dos olhos para evitar o incômodo de olhar a sua dura realidade. Tem pessoas assim que não quer olhar para ver a realidade das pessoas porque é uma realidade dura. Não tem como ver e não sentir nada e não fazer nada, ainda mais se o que viu for como uma ovelha sem pastor. Quando você vê uma pessoa desamparada, não tem como você ficar quieto. Você tem que agir como Cristo agiu. Jesus viu, sentiu algo a respeito daquelas pessoas e trabalhou para aquelas pessoas. Pediu para que os apóstolos fizessem o mesmo. Enviou eles e disse que enviasse mais gente para trabalhar. Disse ele, rogue a Deus para que envie mais trabalhadores. Jesus não pediu para que os 12 orassem a Deus para que fizesse das cidades o que ele, Jesus e os 12 deveriam fazer. Não. A oração foi para que o Senhor Deus enviasse mais trabalhadores. Orar não é transferir responsabilidade. Orar é compartilhar a verdade de Deus no seu coração para ser transferida a outras pessoas. Via de regra, Deus não faz nada na vida do necessitado da cidade sem sua participação, sem que Ele use você. Deus vai fazer algo na vida das pessoas da cidade através da sua vida.
Ele lhe dá a autoridade para abençoar as pessoas da cidade. Mas quem tem o que fazer isso? Mas quem é que tem que fazer essas coisas? Nós, a igreja de Cristo. Você vai olhar pela palavra e você vai entender que Jesus lhe dá autoridade para abençoar as pessoas da cidade. Mas quem tem que se importar, estender a mão, impor as mãos sobre os oprimidos, é você. E você vai colocar as mãos sobre os oprimidos pelo diabo e pelas doenças na autoridade do nome de Jesus Cristo. Assim, meus queridos irmãos, considerando que Cristo está na cidade através da igreja, eu chamo você para um compromisso missional. Olhe para as pessoas ao seu redor, ofereça a sua ajuda para quem precisa. Fale do reino de Deus nas cidades. Essa é a nossa missão. Que o Senhor possa abençoar sua vida. Lembre-se do momento missionário, que você tem que orar, que você tem que contribuir. E lembre-se que a nossa missão é transformar as pessoas em discípulos de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. Próximo estudo nosso é a lição de número 5, onde nós estaremos falando sobre o cristão e a cidade. Se falamos de Cristo e as cidades, agora nós vamos falar do cristão e a cidade no próximo sábado. Se você não tem essa lição bíblica, procure adquirir. Nós estamos falando de uma igreja para a cidade, um desafio da missão urbana. E hoje nós aprendemos que Jesus está na cidade através da igreja. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai querido, abençoa teus filhos que compartilhar esse momento de estudo da lição bíblica. Conceda a tua graça sobre eles e que sejamos edificados e que possamos estar na expectativa da vida eterna. Nós confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus, que esta palavra possa edificar nossos corações e sermos a Tua voz neste mundo, anunciando o Teu Evangelho para a salvação das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Até sábado, se Deus quiser.